Fala, meus amigos, daquele jeitão! Vocês sabiam que o filme A Morte do Demônio quase que não foi lançado? Pois é, faltou dinheiro para terminar a produção. E que o filme Poltergeist, apesar de ser, olha, um filmaço de terror, ele assusta muito mais pelas histórias de bastidores do que pelo filme em si? Pois é, eu sou Taylor Fábio e se você ficou curioso, seja bem-vindo a mais um Coleção em Ação Show. Droga, parece que eu entrei num filme B dos anos 80. Ai não. Taylor. E vocês viviam pedindo nos comentários para que eu fizesse um vídeo a respeito de filmes de terror. E qual é a motivação básica de um filme de terror? Passar medo. Então, chega a ser engraçado saber que esse é um dos gêneros mais antigos do cinema, sempre atraindo multidões que buscam sentir esse tipo de sensação, em que tese, seria ruim pra gente, mas que ao mesmo tempo fascina por materializar coisas que habitam o nosso imaginário através de histórias contadas por pessoas mais antigas. Aquele tipo de história que a gente nunca vai saber ao certo se é verdade ou não, mas assim, que de tão fortes, chegam a ser verdadeiras lendas urbanas que sobrevivem ao tempo. E filme de terror, quando a gente fala em filme de terror, nada melhor do que os anos 80. Claro que respeitando os mestres do passado, como as produções da britânica Hammer, que se especializou em dar vida a monstros clássicos como o Conde Drácula, o Lobisomem, a Múmia, o Monstro de Frankenstein e muitos outros. Ou então o mestre George Romero, que lá em 1968 praticamente criou o subgênero dos mortos-vivos, do jeito que a gente conhece com o filme A Noite dos Mortos-Vivos. E se você que tá aí é como eu, que vivia pedindo pros pais para deixar assistir filme de terror na TV ou para alugar na locadora, mas que depois vivia se pelando de medo, pedindo para deixar a luz do quarto acesa na hora de dormir, se prepara porque esse vídeo é para você. E a gente já começa falando do clássico absoluto do cinema gore, e que não por acaso criou o primeiro herói de uma franquia de terror, o gente boa Ash Williams, personagem principal do filme Evil Dead, conhecido aqui no Brasil como A Morte do Demônio, numa daquelas traduções vagabundas que a gente viveu lá nos anos 80, estávamos acostumados, ou então o nome Noite Alucinante Parte 1, o que pelo menos era um pouquinho melhor. E esse filme, lançado de maneira bem restrita em 1981 e depois de maneira mais ampla lá nos Estados Unidos em 1982, contava a história de um grupo de amigos que saía da cidade para passar o final de semana num barraco no meio daquelas florestas bem típicas lá dos Estados Unidos. Local preferido de 10 em cada 10 psicopatas. Só que, meu amigo, vou te falar, aqui o bagulho era muito mais embaixo. E os caras acabavam lendo um livro chamado Necronomicon e escutando uma fita com algumas passagens de um arqueólogo falando que tinha liberado acidentalmente alguns demônios antigos. E para sorte deles, o infeliz acabava falando as mesmas frases no relato da fita, o que acabava soltando de novo a demonhada. Agora, pra quê? Me diz pra quê que o cara deixa registrado numa fita bem o que ele queria que os outros não repetissem? Pra quê? Bom, pro azar deles e pra nossa sorte, o filme vira uma carnificina com muito sangue, enquanto os demônios vão possuindo e matando todo mundo. Restando, ao final, o nosso hoje lendário herói,
Ash Williams, interpretado pelo grande canastrão Bruce Campbell, com sua motosserra e sua espingarda matadora de demônios. Tá bom, eu sei que essa cena aí é do segundo filme, mas vai dizer, né, não tem como falar do Ash Williams e não lembrar dessa cena. É verdade. Agora, vocês sabiam que o primeiro filme foi dirigido pelo Sam Raimi, que nessa época nem sonhava em ficar famoso, dirigindo a primeira trilogia do Homem-Aranha. Aliás, ele não sonhava em ficar famoso, ele sonhava só em terminar esse filme, né, Evil Dead, porque eu vou dizer, olha, os caras passaram um perrengue tão grande, que eu acho que isso valia até um vídeo separado. Só para vocês terem uma ideia, quase tudo que foi usado de material no filme era de alguém da produção, e mesmo assim chegou a faltar dinheiro para terminar as filmagens, que só conseguiram ser concluídas com o próprio Sam Raimi e com o Bruce Campbell ficando endividados até o pescoço. Bom, apesar dos pesares, o filme conseguiu ser lançado, foi proibido em vários países por causa da violência, né? Eles diziam que era demais naquela época, mas conseguiu deixar os dois famosos. E claro, hoje tem o status de cult, se transformando numa franquia muito querida, com 2 continuações, um remake que também ficou muito legal e até uma série estrelada pelo próprio Bruce Campbell, além das histórias em quadrinhos, livros, jogos de videogame e muitas action figures. Como eu falei pra vocês, essa franquia tem muita coisa, mas muita coisa mesmo pra gente falar. Então, não custa perguntar de novo, né? Merece um vídeo à parte ou não? Deixa aqui nos comentários. E se Evil Dead chamou a atenção justamente pelos excessos, o filme Poltergeist pegou o caminho inverso, já que ele ficou famoso por misturar a realidade com a ficção. E esse filme foi lançado em 1982, com direção do Tobe Hooper, famoso por ter criado e dirigido o primeiro massacre da Serra Elétrica, né, que todo mundo conhece, e que aqui mostrava a história da família Freeling, que começava a passar por fenômenos sobrenaturais dentro da casa deles. Primeiro, bem de leve, através de contatos na estática da televisão. E no começo, né, quem mais tinha contato com esses espíritos era a pequena Carol Ann, e logo depois, claro, a família toda. Só que o que parecia ser bem inofensivo no começo, começava a ficar perigoso. E aí, para resolver o problema, eles começam a chamar padre, psicólogo, terrorista, quer dizer, exorcista, né? Tudo para tentar resolver o rolo ali, mas só vai aumentando o problema. E eu vou dizer, vira um baita filme de terror. Aliás, aquela estática da televisão, eu não sei vocês, mas me fez ter muito medo quando era pequeno, né? Hoje em dia nem existe mais estática, né? Só que além de ser um filmaço, o Poltergeist também foi conhecido pelos bastidores, já que ganhou fama de maldito. Primeiro, que os cabeças de bagre resolveram utilizar esqueletos de verdade, é isso aí, esqueletos de verdade em uma das cenas. Pra quê? Para economizar com os custos. Coisa que, aliás, fizeram sem que os atores ficassem sabendo. E além disso, né, tanto os atores quanto o pessoal da produção diziam que várias coisas misteriosas aconteciam, né, enquanto estavam acontecendo as filmagens ou até fora delas. Coisas sumiam do cenário, apareciam em outros lugares. Alguns atores, né, e alguns membros da produção também começaram a sentir nas casas deles alguns efeitos, né, e a casa onde foi feito o primeiro filme foi destruída num terremoto. Agora, o que mais trouxe mistério para a produção foi o que aconteceu com alguns dos atores do filme, como foi o caso da atriz Dominique Dunne, que fazia a filha mais velha da família. Pouco tempo depois do final das filmagens e bem antes do filme ser lançado, ela foi morta. Foi estrangulada pelo namorado violento que ela tinha. E a pequena Carol Ann, que era interpretada pela Heather O'Rourke, morreu com apenas 12 anos de idade, por causa de uma obstrução intestinal que não foi identificada pelos médicos. E isso logo depois de ter terminado as filmagens do terceiro filme da franquia. E outra curiosidade é que o Steven Spielberg escreveu e produziu o filme. Inclusive, a galera que estava envolvida na produção já falou em várias entrevistas de lançamento de DVD, lançamento de Blu-ray, que na verdade quem dirigiu realmente
foi o Steven Spielberg, e que ó, o Tobe Hooper ficou bem quietinho numa cadeira do lado dele, sem dar palpite. E esse filme ainda ganhou um remake em 2015, que apesar de também ter sido muito bom, não teve o mesmo impacto desse clássico dos anos 80, que também teve duas excelentes continuações. E vocês, tomaram muito susto assistindo Poltergeist? Vai, confessa aí pra gente, deixa nos comentários. E quem lembra de um clássico das locadoras dos anos 80 e da Rede Globo, o filme A Volta dos Mortos-Vivos? Pensado inicialmente para ser uma continuação do filme A Noite dos Mortos-Vivos, ele acabou virando um filme original depois que o George Romero iniciou as gravações do Dia dos Mortos, a segunda continuação da franquia de 1968. E aí foi desse jeito que A Volta dos Mortos-Vivos foi lançado em 1985. E apesar, né, do filme ser bem sinistro e ter um final bem pessimista, ele também tinha uma coisa única na época, que era um toque de humor negro. Como por exemplo, né, dizem que o filme foi parcialmente baseado em fatos reais, ou nos próprios mortos-vivos, que além de serem muito bem feitos, eram mais refinados, já que eles gostavam, né, de comer só o cérebro das pessoas. Ou seja, os zumbis dos outros filmes comiam buchada, comiam pele, comiam tudo. Esses não, esses eram gourmet, era só cérebro. E o quarteto principal do filme também não ficava para trás. E apesar de terem feito a cagada de acordar os mortos, quando, né, causaram a contaminação queimando um cadáver reanimado, os caras, né, eram tão bons que faziam a gente torcer por eles mesmo assim. E sendo dirigido pelo Dan O'Bannon, esse filme é uma correria de sobrevivência com vários grupos de pessoas tentando sobreviver à invasão dos mortos famintos por cérebro. E A Volta dos Mortos-Vivos, além de ter originado uma franquia com mais 4 filmes que ficaram bem abaixo, né, em termos de qualidade, principalmente se comparados com esse primeiro, tem algumas curiosidades bem legais, como por exemplo o personagem Fred, que foi interpretado pelo Thom Mathews, que ficou mais conhecido por viver o Tommy, o único a enfrentar no humano por algumas vezes o Jason da franquia Sexta-feira 13. Tinha também o cadáver reanimado no início do filme, conhecido como Tarman, e que vivia dizendo cérebro, cérebro, e que segundo a história do filme, era original do filme A Noite dos Mortos-Vivos e tinha sido capturado pelo exército. E para finalizar, a gente ainda tem a participação da Linnea Quigley, uma das mais famosas rainhas do grito dos anos 80. E que nesse filme vive uma punk metida sexy que logo é devorada pelos mortos. E aí, lembravam desse clássico do subgênero zumbi? E vocês lembram que eu falei que o filme A Volta dos Mortos-Vivos originou por ter meio que criado o subgênero terrir? Pois é, depois desse filme vieram vários, e talvez um dos mais bem sucedidos dele nesse quesito seja o filme A Noite dos Arrepios. O espaço sideral, uma ameaça. Alguém entrou no laboratório experimental. Eu acho que era um zumbi. Um pesadelo que apavora toda uma cidade. Noite dos Arrepios, nesta segunda. E essa produção B foi lançada em 1986 e tinha todos os quesitos para deixar a gente preso na frente da tela grande ou na frente da telinha. E a história mostrava uma experiência alienígena caindo na Terra no finalzinho dos anos 50. E essa experiência era um tipo de uma larva que literalmente entrava no hospedeiro e transformava ele, adivinha no quê? Num zumbi. O filme então pula para os anos 80 e mostra o nosso herói do dia, Chris Romero, interpretado pelo Jason Lively, aquele típico mocinho perdedor dos colégios americanos dos filmes dos anos 80. E que, claro, era apaixonado pela gatinha do colégio que nem sabia que ele existia e gostava, né, dos babacões lá que faziam parte daquelas fraternidades norte-americanas. E a coisa toda só vira, né, pro nosso amigo Chris quando as tais lesmas alienígenas dos anos 50 escapam e começam novamente a transformar todo mundo em zumbi. E isso bem na noite de formatura do colégio, com aqueles tradicionais bailes americanos. O Chris se transforma no herói do filme, junto, é claro, com o policial durão do dia, Ray Romero, vivido pelo grande Tom Atkins, uma das figuras, né, mais incríveis dos filmes B dos anos 80. E aí, é claro, o filme é uma correria com os dois tentando salvar a cidade e, por que não dizer, o mundo. E o final desse filme, para mim, é uma das coisas mais incríveis já feitas nos anos 80.
com os nossos heróis e a mocinha enfrentando uma horda de zumbis, que por acaso são os tais atletas da Fraternidade Beta. Rolando inclusive um dos diálogos mais bem feitos de todos os tempos. Tenho boas e más notícias, garotas. A boa notícia é que seus namorados já chegaram. E as más notícias? Estão mortos. E como vocês viram aí, né, durante o filme os heróis conseguem usar até um lança-chamas. Agora eu só me pergunto, como é que tinha um lança-chamas na carga da delegacia? Só nos Estados Unidos, né? E com certeza quem já assistiu concorda comigo, um filmaço que vale a pena ser revisto até os dias de hoje. Acho engraçado que esse filme nunca ganhou uma continuação, apesar deles terem cogitado algumas vezes. Inclusive, ele deixou um gancho no final para isso. Agora, esse filme, olha, pode até não ser um dos mais conhecidos dos anos 80, né? Nem perto disso, mas com certeza deve ter dado cagaço em muita gente, assim como deu em mim quando passou no Supercine. Em algum ponto da mente, há uma força destrutiva. Era uma energia negativa com que ele estava lidando. Um estranho poder, mais forte que a vida e a morte. Me deixem sair! Me ajudem, por favor, eu quero sair! Numa noite escura, suspense e terror em Supercine, neste sábado, depois de Mandar. E Numa Noite Escura foi lançado em 1982 lá nos Estados Unidos. E como vocês viram aí na chamada, mostrava a estudante Julie aceitando passar a noite sozinha em um mausoléu gigante. Tudo para poder ser aceita numa irmandade de meninas. Prontinho. Depois desta noite será oficialmente uma irmã. Ei, não tá com medo, está? Não, eu sou... Mentirosa. Até aí tudo bem, né? Seria apenas uma noite assim, digamos, não tão agradável. O problema é que naquele mesmo dia eles resolveram enterrar um cientista chamado Carl Rosevich, sei lá como é que era o nome do cara, um daqueles nomes russos. E ele era um cara especializado em bioenergia. E ele tinha aprendido a mexer com objetos e sugar a energia de outros seres vivos. Só que o desgraçado bate as botas, né, e continua com os poderes mesmo depois de morto. E aí ele começa a levantar tudo quanto é morto do lugar. E aí nessa, entre a Julie, só que ela não tá sozinha não, já que 3 estudantes da tal irmandade resolvem ir pro mausoléu pra meter terror pra cima da coitada. E aí acabam se metendo nessa roubada junto com ela. Aliás, cabe salientar aqui que eu nunca entendi por que uma dessas desgraçadas aí vivia com uma escova de dente na boca, no mínimo bizarro. E é claro que só a Julie e mais as 3 era pouca gente pra morrer. E aí nesse rolo também entra o namorado da mocinha e a filha do tal cientista, que vai pra lá sabendo que o pai bacana dela estava incomodando mesmo depois de morto, já que ela também tinha o dom da premonição. Ou seja, apesar de ser um filme bem bagaceiro, ele tem um tom bem pesado, se arrasta um pouquinho ali pelo meio, mas tem um dos finais mais inspirados dos filmes de terror dos anos 80. Então vale muito a pena assistir, quem não conferiu ainda. Bom, meus amigos, por enquanto era isso. E se vocês gostaram, né, desse vídeo aqui contando a respeito de filmes de terror dos anos 80, deixem aqui nos comentários se vocês querem uma parte 2, 3, 4, 5, enfim, dá pra fazer muita coisa, porque olha, os anos 80 foram mágicos quando o assunto é filme de terror. E amigão, se você gostou realmente desse vídeo, deixa aquele like felpudo. E se tá chegando agora, se inscreve aqui no canal e também badala o sininho, porque assim a nossa viagem pro passado é garantida toda semana. E já aproveita, segue a gente lá nas redes sociais. Tem Coleção em Ação Show para todos os gostos. E lá todo dia eu coloco uma dica, né, sobre o novo vídeo que vai aparecer aqui no canal, dou uma pitadinha de nostalgia no dia a dia de vocês e também tô lá junto com o Cristiano no nosso site www.coleçãoemação.com.br, lá só falando a respeito de coleções de brinquedos dos anos 80. E toda segunda-feira eu também tô junto com o Tim Blue, com o Flavinho, com o Edu, né, lá no MachineCast, aquela loucura que a gente faz lá, loucura organizada, falando a respeito de nostalgia, né, buscando coisas nostálgicas para vocês escutarem no carro ou em outros locais aí, beleza? Então, por enquanto, eu deixo o meu abraço, prometendo que a gente se vê no próximo vídeo e
Valeu!